Fala galera, hoje é 21 de agosto e eu já assisti o primeiro episódio de House of Dragon da HBO e eu vou contar pra vocês o que eu achei desse episódio. Se você chegou agora, eu sou o Edu e esse é o Martelo Geek. A gente já assistiu aqui o primeiro episódio de House of Dragon, é o spin-off de Game of Thrones que conta a história dos Targaryens, né? Eu achei que a série ia começar mais recentemente, mas ela começou 176 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones. Então é uma coisa bem antiga, então ninguém de Game of Thrones vai aparecer de forma alguma em House of Dragons. Eu acho que nem essa é a ideia. Porém, a série é bem legal, é bem interessante. Tem umas diferenças cenográficas, a gente vê que é uma série mais clara, mais por falta de palavra melhor, a gente vê que é uma série mais clara e mais visível que Game of Thrones. As cenas não são tão escuras, porém toda a pegada de Game of Thrones, o modo de falar, o modo de se portar, a gente vê pontos que a gente já conhece, né? O Porto Real, a Pedra do Dragão, eles citam alguns lugares que a gente já viu em Game of Thrones, que são castelos milenares, igual a gente já sabia, e apresenta alguns personagens. Entre eles, nesse momento, a minha favorita é a Rhaenyra Targaryen, não tem nem como ser diferente. Para quem gostava da Daenerys, igual eu gostava até certo ponto da série, do Game of Thrones, vai se identificar muito com a Rhaenyra. E o episódio ele já pega tudo que teve em Game of Thrones, cara. Ele pega as partes até desnecessárias de nudismo em alguns momentos, pega a briga pela coroa, já o pessoal já incrementando aquela briga, e mostra o quão os Targaryens são instáveis, principalmente o atual rei Targaryen, o Viserys Targaryen. No livro tem uma frase que quando nasce um Targaryen, os deuses jogam uma moeda e o mundo prende a respiração para saber de que lado vai cair. A gente começa a ver a série e a gente imagina que o Viserys Targaryen é um rei legal, um rei ok. Ele veio depois de um rei que ficou muito tempo, ficou mais de 70 anos no reinado e foi tudo certo. E ele é o 7º ou 8º ano dele, ele não tem um herdeiro, ele tem uma herdeira. Naquela época, no mundo criado pelo Martin, e na real também, as mulheres não poderiam assumir o trono, precisava ser um herdeiro homem. E aí a gente descobre no decorrer da série que a mulher dele já teve algumas gravidez e teve abortos, outras acabaram muito cedo e teve natimortos também, infelizmente. E ela já informa para ele que vai ser a última vez que ela vai ficar grávida. E ele já faz um torneio, né? Ele já faz um torneio em homenagem ao filho dele que ia nascer, porque ele teve um sonho. Ele sonhou que seria um menino. Só que a gravidez foi muito complicada e o parto mais ainda, e acaba com um fim trágico que a esposa e o filho dele acabam vindo a falecer, deixando ele sem um herdeiro. E nesse momento, o pessoal do conselho, que eu não sei se é muito amigo dele, principalmente a mão real dele, não me parece nem um pouco confiável, já começa a pressionar para ele escolher um herdeiro. E a solução óbvia seria o irmão mais novo dele. Mas ocorreu alguns problemas, o irmão mais novo dele não se rebelou, mas basicamente disse que ele era o próximo herdeiro, independente de quem escolhesse. E isso meio que soou quase como traição. Apesar de que eu achei que o irmão do rei, do Viserys, ele não queria o trono, ele queria a amizade do irmão, a confiança do irmão. E o rei Viserys é um rei fraco, igual ele diz, acaba sendo manipulado pelo seu conselho. Só que aí eu acho que entra uma decisão dele, que escolher ela, a Rhaenyra, como a próxima herdeira é uma decisão dele como Targaryen. Ele diz que já que tem que ser um Targaryen, que seja ela e não o irmão. É muito interessante porque a Rhaenyra já mostra desde o começo da série que ela não é aquela mulher que vai guerrear com as lágrimas e com o parto, igual dizem em Game of Thrones, que essas são as armas das mulheres. Ela não, ela quer lutar de espada, ir para campo de batalha, mas já faz muito tempo que não acontece uma guerra. Isso é o que eles dizem. O que eu acho que vai acontecer logo, porque eu acredito que o irmão do rei, o tio da Rhaenyra, vai querer reivindicar esse trono na morte do rei.
E acredito eu que vai rolar uma guerra de estado aí entre a Rhaenyra e o tio dela, o irmão do... que seria o substituto do rei em determinado momento. Outra coisa que achei bem interessante é que a Rhaenyra não tem nenhum casamento em vista. O rei não tentou casá-la com ninguém, aparentemente, né, não foi citado. Ela vai ter que lidar com isso agora, porque ela, como rainha, todos os grandes lords vão querer que os filhos se casem com a rainha, né, para se tornar rei. Mas ela já mostra, posso estar imaginando coisa, mas parece que ela tem uma melhor amiga ali que vai acabar tendo um relacionamento com ela. Correndo por fora nesse relacionamento também está o Dornês, que era aquele lutador que ninguém conhecia e acabou vencendo o tio dela, que era o príncipe Targaryen. Ele corre por fora, mas pode ser também que role um romance ali, mas eu estou apostando mais agora na melhor amiga dela. O que seria muito interessante saber como que a corte, principalmente como que o conselho reagiria a isso, visto que nesse momento ela só servia vinho no conselho, ela só ouvia e servia vinho. E agora ela vai ter um lugar no conselho de fato, como próxima herdeira. É o direito dela um assento no conselho e provavelmente ela vai acabar tomando o assento do tio dela. O tio dela era o líder da guarda dourada, que é basicamente a polícia ali do Kingsland, do Porto Real. E ele conseguiu em pouco tempo, pelo que contam, tornar aquele bando de soldados, mequetrefe, uns cães de caça, todos fiéis a ele. Então, para ele trazer um exército para King's Landing para tomar, é dois. E uma das cenas mais tristes do episódio é o funeral da rainha e do herdeiro, né, que veio a falecer os dois. E a gente vê a palavra Dracarys sendo utilizada, e a gente vê em muitos momentos a Rhaenyra falando no idioma antigo, no antigo valeriano, falando com o tio dela, falando um pouco com o pai dela. Isso é muito interessante porque a Daenerys também falava em valeriano. É o idioma original dos Targaryens, lá anos atrás, eles até citam Baleon e tudo mais, mas não é todo mundo que fala, é basicamente só eles, então é uma coisa que vem passando de geração para geração. Acredito que nos próximos episódios a gente tem aí um salto temporal e logo mais o Rei Viserys acabe falecendo e a Rhaenyra acabe assumindo o trono. Quando isso acontecer, provavelmente teremos guerras de novo, e guerras entre Targaryens. O que é muito interessante porque os dois têm o dragão, ela tem o dragão dela, e o tio dela tem o maior dragão da atualidade do Targaryens. Vamos ver como que isso vai se desenrolar. A série é muito boa, até o momento é uma série excelente, seguindo o mesmo padrão de Game of Thrones. Morte, cenas de nudez e tudo mais. Porém, estou esperançoso porque pode mostrar um lado diferente dos Targaryens. Até então a gente só conhecia dois, né? A gente ouviu falar do Rei Louco, conhecia a Daenerys, que talvez não seja lá muito sã, e conhecia o Viserys, que era o irmão da Daenerys lá em Game of Thrones, que era um tremendo de né? Agora a gente vai conhecer mais pessoas dos Targaryens e vai poder entender melhor a frase que dizem várias vezes no livro, que quando nasce um Targaryen, os deuses jogam uma moeda para cima e o mundo prende a respiração para saber que lado vai cair. Semana que vem eu volto aqui com o react, ou as primeiras impressões do próximo episódio de House of Dragon. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Falou!